Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Benção. Irmãos, quem trouxe a Bíblia, eu não quero fugir do tema que foi proposto para essa campanha. Então, se você pudesse, abra comigo aí no texto base da campanha, que é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, seu verso 4 e 5. É esse que nós vamos ler. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então, meus irmãos. A tradução da minha Bíblia, o texto fala assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Pode tomar o assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não quero me demorar muito nessa noite. Acho que Deus tem falado aqui desde o princípio, através das orações, através dos hinos aqui que foram ministrados, através da vida do pastor Marcos. E Deus, Ele colocou algo aqui muito simples em relação a esse texto, porém é algo que é de suma importância para a nossa vida. Como o pastor Marcos disse, aqui nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Todas as vezes que nós entramos aqui para cultuar, existe uma batalha tremenda, meus irmãos. E é dentro desse princípio que eu quero falar a vocês nessa noite. O contexto aqui dessa carta, a gente ouviu um pouquinho através da vida do pastor Mel, que semana passada, quem esteve aqui pôde ouvir um pouco do contexto de que Paulo falava aqui. O pastor Mel que explanou um pouco, né? E o que estava acontecendo aqui era que Paulo, ele estava enfrentando uma grande tribulação, uma grande contestação do seu ministério. Paulo, ele estava... Alguns rebeldes aqui de Coríntios, da igreja de Coríntios, estavam contestando o ministério dele. Estavam contestando a autoridade apostólica de Paulo. E é isso que estava acontecendo na vida dele. Esses irmãos que estavam acusando a vida dele, que estavam duvidando do ministério dele, do chamado que Deus tinha na vida dele, eles estavam sendo influenciados por alguns falsos mestres que estavam introduzidos ali, que a Bíblia fala que entraram ali de maneira sutil, de maneira ardilosa, trazendo alguns falsos ensinos e plantando na mente dos coríntios, de alguns pelo menos, a ideia de que Paulo não era quem ele dizia ser, que a conduta de Paulo não estava sendo apropriada, porque Paulo escrevia as cartas com um tom de autoridade, mas quando ele estava presente, a palavra dele era fraca, a presença dele era fraca, era desprezível, como diz o texto. E através desses falsos profetas que estavam sendo introduzidos ali, Paulo, ele se viu obrigado a se defender. Não era comum e não é comum de que um ministro de Deus ele fique se defendendo.
Não é comum que o ministro de Deus, que alguém que tem a sua vida com Deus, ele fique se justificando. E Paulo, ele sabia disso. Mas quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar um pouco desse texto, eu fiz umas perguntas para esse texto. Eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, por que Paulo, ele estava defendendo com tanto vigor, com tanta veemência, com tanta intrepidez, ele estava defendendo o seu ministério apostólico, estava defendendo a sua identidade ali diante dos coríntios. Eu fiz essas perguntas para Deus e para o texto. Então eu tive que ler muito esse texto, tive que ir para trás, tive que ir para frente, para poder entender um pouco. E eu comecei a entender algumas coisas, o motivo porque Paulo ficou tão perturbado, porque causou tanta perplexidade em Paulo, essas acusações. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sabe quem ele tem crido, ele sabe quem chamou, ele sabe a sua procedência diante do Senhor. É necessário que todo homem, toda mulher de Deus, ele faça esse autoexame e veja se realmente eles estão no Senhor, estão agradando. E Paulo, ele tinha essa consciência. Então qual era o motivo dele querer se justificar diante disso? Qual era o motivo dele empregar tanta intrepidez para poder se defender diante dos coríntios, uma vez que ele tinha realizado grandes coisas ali, uma vez que ele tinha implantado essa igreja? Então por que ele precisou se justificar diante deles? E aí eu comecei a entender o porquê que Paulo, ele fala que ele estava agindo como louco. Porque quando Paulo, ele fala que ele estava agindo como louco, é porque ele estava se justificando, é porque ele estava falando para aquela igreja as obras que ele tinha feito. Ele chegou a falar no capítulo 12, que é aquele texto que a gente conhece bem, sobre o arrebatamento que ele teve, sobre as visões celestiais que ele teve. E ele chegou a compartilhar isso. Talvez se não fosse essa tribulação, essa acusação sobre a vida dele, nós não teríamos nem o conhecimento dessas visões de Paulo, dessas experiências de Paulo. E Paulo, ele conservou essas experiências em todo o tempo, mas aqui, diante dessa situação, diante dessa adversidade, ele se sentiu obrigado a compartilhar isso, a defender a identidade dele apostólica, a defender o ministério dele. E por quê? A própria Bíblia explica. Primeiro, o amor que ele tinha por essa igreja. Ele tinha um amor grande por essa igreja. E com base nisso, aqui no capítulo 12, 19, fala: muitos vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Então Paulo não estava preocupado com a sua imagem. Paulo não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam dele, porque ele sabia quem ele era em Deus. Mas ele estava preocupado com a edificação do povo de Corinto, da igreja de Corinto. Essa era a preocupação, é isso que mexeu tanto com Paulo. Eram os irmãos que estavam ali, eram as falsas doutrinas que estavam sendo implantadas ali, que poderia vir a destruir. E aí Paulo, ele conseguiu enxergar esse perigo dos falsos ensinos. O falso evangelho que estava sendo introduzido ali pelos falsos apóstolos, pelos super apóstolos, quando algumas traduções falam aqui, como Paulo fala ironicamente, quando ele se refere àqueles super apóstolos, aqueles homens que se diziam ser de Deus, que se diziam ser de Cristo, mas começaram a plantar uma semente maligna na mente dos coríntios. E qual que era a finalidade deles implantar essa semente no coração dos coríntios? A finalidade era descredenciar o ministério de Paulo. A finalidade era colocar em dúvida a identidade apostólica de Paulo. E consequentemente, eles fazendo isso, o que eles iriam fazer?
Eles iriam colocar em dúvida não só o ministério de Paulo, mas eles iam colocar em dúvida todo o ensino de Paulo, tudo que Paulo estava ensinando, o evangelho que Paulo pregava. Então esse o motivo de Paulo se defender. Esse foi o motivo de Paulo querer contar as suas experiências. Esse foi o motivo principal. Por quê? Porque se ele descredenciasse o ministério dele, ele descredenciaria tudo aquilo que Paulo vinha ensinado. Então essa é uma das características dos falsos profetas. Então Paulo ele começa a se defender diante dessa situação. Então é esse contexto que está aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nessas passagens que discorrem aqui pela epístola de Coríntios, é sobre isso. E eu quero, meus irmãos, nessa noite, chamar a atenção de vocês para algo que é muito importante. Porque Paulo ele estava diante dessa situação, e ele não poderia resolver essa situação de outra forma. Ele não poderia resolver essa situação com a força do braço dele. Era uma situação onde estavam sendo enxertado na mente dos coríntios a dúvida sobre o ministério dele, a dúvida sobre os ensinos de Paulo, sobre a palavra que Paulo pregava. E essa semente foi implantada na mente dos coríntios. No versículo 3 aqui desse texto, ele fala: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Então o que Paulo estava dizendo? Que essa luta não tinha uma outra forma de vencer, que a carne, a força que ele poderia empregar, não era suficiente para vencer essa situação, esse ensino falso que estavam colocando na mente dos irmãos ali de Coríntios. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque ele fala: embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. E no 4 ele fala: porque as armas da nossa luta não são carnais. Assim como lá em Efésios, a gente conhece o texto que fala: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e contra as potestades. E o que a gente precisa entender para que a gente venha vencer as nossas guerras com sabedoria? O que a gente precisa entender, compreender nessa noite, para que a gente triunfe sobre as nossas lutas, sobre as nossas guerras? A gente precisa, em primeiro lugar, conhecer o inimigo. Conhecer o inimigo e saber o que ele faz. Através desses falsos profetas, foi enxertado na cabeça dos coríntios uma semente maligna, que se deu através do quê? Do pensamento deles. Eles mudaram e tentaram desconstruir todo o pensamento que eles tinham sobre a vida de Paulo, sobre o ministério de Paulo e sobre o ensino de Paulo. E é assim que o inimigo das nossas almas, ele age na minha e na tua vida, meus irmãos. Ele começa agindo aqui, no nosso pensamento. Primeiro ele começa a querer desconstruir as ideias, começa a querer desconstruir aquilo que nós temos recebido. Então uma das suas armas principais é roubar o quê? É roubar a palavra de Deus do meu e do teu coração, da minha e da tua mente. Isso é uma das principais formas como o inimigo ele age. Então tudo aquilo que Paulo ensinou para aquela igreja, todo o ensino de Paulo, eles com sutileza, com acusações sobre a vida de Paulo, eles começaram a roubar aquela palavra que Paulo tinha colocado ali, tinha implantado ali, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E o inimigo age assim na minha e na tua vida. Por exemplo, você está nesse culto nessa noite, você está aqui me ouvindo, mas talvez a tua cabeça está longe. Talvez a tua cabeça está pensando no problema lá na tua casa. Talvez a tua cabeça está pensando no que você vai comer depois do culto.
está pensando no que você vai fazer amanhã. Então você precisa entender e saber que quando nós estamos aqui, nós estamos no meio de uma batalha. E o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar a palavra que está saindo daqui deste altar, do teu coração. Ele vai tentar minar a tua fé. Ele vai tentar tapar os seus ouvidos para que você não ouça. E é isso que eles estavam fazendo ali na igreja de Coríntios. E é isso que nós precisamos entender, porque nós estamos diante de um inimigo invisível, meus irmãos. Ele não chega se mostrando para você e para mim. Ele não chega falando que ele é o diabo. Ele não chega com um chifre, com a capa preta aqui, querendo te assustar, te amedrontar. Ele não chega dessa forma. Ele chega de uma forma sutil. Como os falsos mestres entraram ali e começaram através da sutileza. Olha lá, Paulo ele escreve uma coisa, mas quando ele está aqui ele faz outra. Olha lá as coletas que ele pediu para vocês. Será que realmente não houve um desvio dessas coletas que vocês fizeram? Que é o texto que a gente usa muito para falar sobre ofertas e sobre dízimos, que eles estavam coletando para a igreja lá de Jerusalém, da Judéia. Então os falsos mestres começaram a implantar alguns tipos de pensamento, semearam uma semente maligna no coração deles, meus irmãos. E para a gente poder vencer as nossas guerras, a gente precisa conhecer as artimanhas do nosso adversário. Ele não vai chegar, como eu falei, com uma capa preta e com um chifre, meu irmão. Ele vai chegar na sutileza. Ele vai primeiramente tentar roubar a palavra que você está aqui para receber nessa noite. E no outro culto, e no outro culto, e no outro culto. Ele vai querer te desconstruir tudo aquilo que você veio e recebeu da parte de Deus. Ele vai tentar bloquear a tua mente. Ele vai tentar bloquear para que você não ouça, para que você não compreenda. E é fácil a gente perceber isso, irmãos, porque no nosso meio, às vezes, tem cristãos que estão há anos e anos na igreja. E você vê que muitas vezes a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve espiritualmente, a pessoa não tem uma intimidade com Deus, a pessoa está sempre caindo nos mesmos pecados, não tem avanço. Por quê? Porque ela vem para o culto, mas o coração, a mente dela não está no culto. E o inimigo ele rouba essa palavra da sua mente, do seu coração, para que você não venha praticar. E aí Paulo vai falar aqui no capítulo 11, no verso 3, ele vai comparar, e ele vai falar: eu temo que assim como a serpente com a astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e purezas devida a Cristo. Olha, ele fala: assim também a mente de vocês sejam corrompidas. Ele estava com medo de que essas sementes que estavam sendo plantadas ali corrompesse a mente dos coríntios, poluísse a mente dos coríntios e desconstruísse todo o ensino da palavra de Deus. E ele faz essa comparação. Ele cita Gênesis 3, que é quando nós vemos quem? A serpente indo lá no Éden e tentando a Eva. E qual foi a forma que ela usou? Ela falou: não foi isso que disse Deus? Que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore daqui? Ela chegou distorcendo a palavra de Deus, roubando a palavra que Deus havia dado para Eva. Então foi assim que ela chegou, assim que ela abriu uma brecha para atuar na vida de Eva. E Paulo ele faz essa comparação aqui, meus irmãos, no capítulo 11, no verso de número 3. Ele fala: eu temo que assim como a serpente. Primeiro, o que a serpente fez? Desconstruiu o que Deus havia ordenado. E depois o que ela fez? Ela seduziu Eva. Então a especialidade do inimigo
é roubar a palavra do nosso coração. E a outra especialidade dele é fazer com que eu e com que você duvide da palavra de Deus, que a gente questione a Deus, que a gente questione a bondade de Deus. Então essa é uma das artimanhas que o inimigo ele utiliza. Ele coloca no nosso coração, na nossa mente, essas dúvidas. Foi essa dúvida que ele colocou, não foi isso que Deus disse, Eva? Ele distorceu a palavra da verdade, a palavra a qual Deus tinha ordenado para Eva. E ele rouba essa palavra do coração de Eva. E aí, como ele procede a seguir? Ele coloca um sentimento de insatisfação no coração, na mente. Por quê? Porque Deus ele coloca pensamentos bons, o Espírito Santo, ele coloca em nós pensamentos bons, pensamentos de gratidão, pensamentos de ação de graça. É isso que o Espírito Santo faz. Agora quando o inimigo ele vem e ele coloca uma insatisfação na nossa vida, o que acontece? A gente passa a não olhar mais e ser grato pelo que nós estamos vivendo. E o resultado disso é o quê? Você olha para o que você não tem. Você olha para o que não está acontecendo. Você não consegue enxergar o que Deus fez na tua vida, o quanto abençoado você tem sido, e você passa a enxergar aquilo que Deus supostamente não fez por você. Você possa a cobiçar coisas que você não tem. E é muito comum você pensar que você não está sendo abençoado. Foi isso que a serpente fez com Eva. Deus não falou para você não comer? Mas por que Deus falou para você não comer? Falou, não, a gente não pode comer. Por quê? Porque se a gente comer, nós vamos morrer. Falou, não é assim. Certamente vocês não morrerão, mas vocês terão conhecimento do bem e do mal. Eva estava ali, sendo abençoada, tendo a oportunidade de comungar com Deus, de estar na presença de Deus. E ela era extremamente abençoada, mas o sentimento de insatisfação entrou no coração dela. E o que ela fez? Ela olhou para aquilo que ela não tinha, que era o quê? O conhecimento do bem e do mal. Então todas as vezes que o inimigo ele consegue implantar uma insatisfação no meu e no teu coração, a gente passa a enxergar não o que Deus já fez por nós, não o que Deus tem feito por nós, mas nós passamos a enxergar aquilo que Deus não fez ainda, aquilo que Deus não operou ainda na minha e na tua vida, por causa da insatisfação. Então cria-se uma fortaleza na nossa mente, no nosso coração, cria um bloqueio de que nós não somos abençoados. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: se você está aqui nessa noite, você é mais do que abençoado, meus irmãos. Você é muito mais do que vencedor. Se você está aqui nessa noite, você é mais do que abençoado. Não deixe que o inimigo coloque insatisfação no teu coração, na tua mente, porque nós somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados, irmãos. Comungar aqui, congregar, é uma bênção. Se você está aqui nessa noite, se você está vivo, se você está respirando, se você está tendo uma oportunidade aqui nessa noite, você é mais do que abençoado. E não deixe o inimigo falar contra isso, contra a tua vida, falar que você não é abençoado. Não deixa. É isso que ele faz. Ele desconstrói os valores, as coisas que Deus ele coloca na nossa vida. E quando nós não valorizamos o que nós temos, nós olhamos para o que nós não temos, e nós passamos a desejar isso. Outra coisa que o inimigo faz, ele sempre traz uma proposta melhor para você, entre aspas.
ele sempre traz uma proposta melhor. Aqui na igreja de Coríntios, eles começaram a persuadir alguns dos coríntios contra o ministério de Paulo, roubaram aquilo que Paulo desconstruiu, tudo aquilo que Paulo tinha construído em relação ao seu ministério, em relação ao seu ensino, e começaram a fazer propostas melhores para eles. Ou seja, eles acusavam Paulo, porque Paulo sofria naufrágios, passava fome, passava frio, porque Paulo era açoitado, porque Paulo era preso. Então eles passaram a olhar isso e falaram: olha, esse cara, ele sofre demais, será que ele realmente é um apóstolo? Outra coisa que eles acusaram Paulo é que Paulo, ele não tinha uma pregação apurada, ele não falava muito bonito. E a gente sabe que os gregos, eles eram na parte da filosofia, da retórica, do falar, eles faziam isso muito bem. E Paulo não apresentava isso, essas características. Paulo não apresentava esses padrões. Então eles duvidavam até disso, porque Paulo, ele escrevia bem, ele exortava, tinha uma palavra firme por cartas, mas quando ele chegava lá, ele era manso, ele tinha uma palavra rude, ele tinha uma palavra não tão apurada como aqueles homens ali de Coríntios tinham. E eles começaram a fazer essa comparação, começaram a sugerir que Paulo não era quem ele dizia que era. Então eles davam uma sugestão melhor. Falaram assim: tem esses super apóstolos aqui, tem esses homens aqui, esses homens que são abençoados, esses homens que prometiam mundos e fundos, porque uma das características dos falsos profetas é essa, meu irmão: ele vai te oferecer mais do que o evangelho te oferece. Mas entre aspas, meus irmãos, ele vai te oferecer coisas carnais, coisas que vão satisfazer o teu ego, coisas que vão satisfazer a tua carne, coisas que vão te satisfazer pessoalmente. É o evangelho triunfalista que nós estamos vivendo hoje, que só é abençoado quem é próspero, que só é abençoado quem tem, que só é abençoado quem anda de carro do ano, que só é abençoado quem tem a conta bancária gorda. E era isso que estava sendo proposto, quando a ideia de Paulo era outra, quando o evangelho que Paulo pregava era outro para eles. Paulo, ele sofria, o seu coração ficava doendo, e ele falava: por quê? Porque eu quero apresentar vocês como a virgem, como a noiva adornada no dia de Cristo. E essa era a intenção de Paulo. E essas ideias estavam sendo desconstruídas, meu irmão. E é isso que o inimigo, ele faz comigo e com você. Ele coloca propostas melhores, ele distorce a palavra de Deus que nós temos recebido. Ele fala para mim e para você que só a palavra, o evangelho, a salvação não é suficiente. Ele tenta colocar mais algum enfeite, colocar mais algum adorno para mim e para você. Para quê? Para a gente ir atrás disso, para a gente buscar disso. Então, o que Paulo estava tratando aqui com eles era sobre isso. É sobre essa fortaleza que estava sendo criada, que foi criada na mente dos coríntios. Essa fortaleza, essa barreira, esse bloqueio que foi colocado na mente deles. E o inimigo trabalha assim na tua vida. Ele constrói fortalezas terríveis de ser destruídas, que só é destruída pelo poder de Deus, meu irmão. Só é destruída pelo poder de Deus, pelos meios da graça, meu irmão. Uma vez que isso foi implantado na nossa mente, meu irmão, é difícil de sair. Uma vez que coisas carnais são implantadas, fortalezas são implantadas, são enxertadas em nossa mente, isso é difícil de sair, é só pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo estava falando, meu irmão.
É isso que Paulo estava falando. Então quando ele fala aqui no verso 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ele estava falando não de uma luta pela força do braço. Ele estava falando de uma luta não pela nossa força, pelo nosso muito falar, mas ele estava propondo uma luta de joelho. Ele estava propondo uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Por exemplo, um casamento que não está indo bem, qual que é a proposta de Satanás? Separa, não vai dar certo. Uma mãe que tem um filho nas drogas, o que ela fala? Desiste, está perdido. Um problema que existe dentro da igreja, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai acontecer. Uma porta que está fechada, não vai se abrir, não tem como você sair dessa situação. Essas são as fortalezas que são criadas na minha e na tua mente. O inimigo fala para você: você não vai conseguir, você não vai prosseguir, seu ministério vai ser derrubado, você não vai avançar, você não vai progredir, você não vai crescer. Ele coloca esse pensamento no teu coração, porque o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso, então cria-se na tua mente, na minha e na tua mente, fortalezas. E isso cria no coração e na mente do cristão também, meu irmão. Porque Paulo, quando estava falando aqui, estava falando para uma igreja. Ele não estava falando para as pessoas do mundo. Ele estava direcionando a sua palavra para uma igreja que estava sendo persuadida, que estava sendo enganada, que estava sendo colocada em seu coração, em sua mente, uma semente maligna. E assim é com a gente, meu irmão. É assim com a gente. Satanás fala: você não vai vencer esse pecado, você não vai vencer essa guerra, essa batalha que você está enfrentando. E aí a gente prostra, meu irmão. A gente perde as forças. Por quê? Porque a gente olha para essa fortaleza, a gente olha para essa situação, e a gente não consegue enxergar mais nada além dessa situação. Ele coloca tantas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente não vê solução, meu irmão. E você entra nesse culto e você fala: hoje não vai dar em nada, hoje é só mais um culto. Você já vem para a igreja com esse pensamento: ah, eu vou lá, vou cantar uns louvores, eu vou ver o que vai acontecer, meu. Eu vou ver qual palavra que vai sair ali, mas a minha mente está lá fora. Porque a partir do momento que você entra por essas portas, meu irmão, a batalha já está travada. Quando você está se arrumando na tua casa, a batalha já está travada. E é essa batalha que nós estamos enfrentando aqui nessa noite, meu irmão. Não pensa que foi fácil para mim vir trazer essa palavra. Esse texto aqui é muito forte, meu irmão. Quando eu comecei a entender um pouquinho do que estava acontecendo ali, eu falei: meu Deus. Então a igreja precisa entender isso. E qual que é o segredo, meu irmão? Qual que é o nosso segredo? O que nós precisamos fazer para vencer essas guerras, para derrubar essas fortalezas, meu irmão? Primeiro, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, meu irmão. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos fazer um exame e ver o que estamos pensando, que pensamento estamos alimentando, meus irmãos. Sabe quando alguém te afronta? Qual que é o primeiro pensamento que vem? Você começa a ir contra essa pessoa, você começa a pensar mal dessa pessoa de uma tal forma, e você não consegue amar essa pessoa. É criado um bloqueio, uma fortaleza. Seu coração começa a ficar duro. Nosso coração começa a ficar duro. E a gente tem uma dificuldade em quê? Em perdoar.
a gente tem uma dificuldade em perdoar. Cria-se isso dentro da nossa cabeça. Por quê? Por causa dos sentimentos que são alimentados dentro da nossa cabeça. A Bíblia fala que o diabo, ele envia dardos inflamados na minha e na tua mente. Ele envia dardos inflamados, meu irmão. É um bombardeio, a sua mente é um bombardeio o tempo todo. A nossa mente é um bombardeio o tempo todo. O convite ao pecado está a todo vapor o tempo inteiro. O convite para divisão, para dissensão, o convite para não perdoar, para não fazer a vontade de Deus é o tempo inteiro. E tudo que nós alimentamos durante o nosso dia, tudo que nós vemos, tudo que os nossos olhos enxergam, irmão, ele passa pela nossa mente. E se você alimenta esse pensamento o tempo inteiro, ele desce para o teu coração, meu irmão. E se ele descer para o teu coração, meu irmão, ele cria uma fortaleza dentro de você. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso em caráter de urgência, meu irmão. Porque senão a gente não consegue avançar. Porque senão a gente não consegue vencer. Porque senão a gente não consegue derrubar essas muralhas, essa fortaleza que é criada, meu irmão. Então o primeiro passo que nós temos que ter, a primeira medida que nós temos que adotar é essa, irmão. Vigia no que você está pensando. Vigia no que vem no teu pensamento. Nós somos responsáveis por alguns pensamentos? Somos. Mas o inimigo lança pensamentos em você também. Ele lança pensamentos na minha e na tua vida também. Olha como foi com Eva, olha lá. Como é que foi isso que Deus falou? Não foi isso que Deus falou? Não é isso? Então são esse tipo de proposta que vem para nós o tempo inteiro. E essa proposta que chegou para a igreja de Coríntio, foi essa fortaleza que começou a ser criada na mente deles, contra a vida do apóstolo Paulo. Mas aí ele fala que as nossas armas, a nossa luta, as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não dá para a gente vencer sozinho, meu irmão. Não dá para a gente vencer essa guerra sozinho. Não dá para vencer essa guerra, pastor Marcos, com a força do braço. Não dá para vencer essa guerra, essa luta, essa fortaleza, ela não é derrubada pelo nosso conhecimento, pela nossa força. Ela só é derrubada pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Ele está aqui nessa noite. Essa palavra veio para derrubar as fortalezas da nossa mente. Tudo aquilo que tem sido enxertado na nossa mente, criando uma fortaleza, criando uma barreira, nos impedindo de avançar, nos impedindo de prosseguir, nos impedindo de alcançar os meios da graça do nosso Senhor. Ele está aqui nessa noite, Ele está derrubando essas fortalezas na nossa mente. Você não vai sair daqui igual, meu irmão. Você não vai sair daqui igual. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo ele fala: destruímos todos os raciocínios falaciosos. Destruímos todos os raciocínios falaciosos. O que é isso que ele está falando? Ele está falando que através do poder de Deus, tudo aquilo que eles estavam falando, tudo aquilo que eles estavam induzindo, toda a ideia que estava sendo implantada na mente dos coríntios, estava sendo destruída. Estava sendo destruída. Você quer que nessa noite a palavra do Senhor está destruindo as fortalezas da tua mente? Toda palavra lançada de maldição contra a tua vida,
toda palavra que veio para te entristecer, toda palavra que veio para te derrubar, toda mentira que o diabo levantou contra a tua vida, toda acusação, ela está sendo quebrada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está sendo quebrada nessa noite. Ele está falando: destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo pensamento altivo, algumas traduções, toda arrogância que estava se levantando, porque aqueles homens ali eram falaciosos, eles eram arrogantes, eles eram altivos de coração. O orgulho, a arrogância é uma fortaleza que é criada dentro de nós. E Paulo estava falando que estava sendo destruída essa arrogância, essa soberba, essa vaidade que faz você querer enxergar só você, que faz querer você enxergar só o teu ego, que faz você querer enxergar só o teu lado, que faz você querer enxergar só os seus interesses. A palavra do Senhor está falando para mim e para você nessa noite: está sendo destruído. Você não vai mais olhar com esse olhar de arrogância, você vai olhar para um todo maior, você vai olhar para Deus nessa noite. Aleluia. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso que o inimigo quer, meu irmão. Que a gente não tenha o conhecimento de Deus, que a gente não tenha o conhecimento da verdade. Sabe o que ele mais luta contra mim, contra a tua vida? É destruir a nossa comunhão com Deus, é minar as nossas forças, é minar a nossa fé. É por isso que ele trabalha arduamente contra mim, contra a tua vida. Ele é perseverante, meu irmão. Ele não desiste. Quanto a gente menos espera, às vezes você passa por uma prova, a gente passa por uma prova e a gente consegue vencer essa prova. Então a gente tem uma tendência a relaxar, a gente tem uma tendência a desfalecer, a não vigiar. Ah, Deus está comigo, eu venci essa batalha. Então você fica desapercebido, e é onde ele entra com um contra-ataque fulminante sobre a minha e sobre a tua vida, se nós não vigiarmos. Ele tenta minar as nossas forças de tal forma que o nosso pensamento ele não se eleve a Deus, não se eleve para as coisas de Deus. Ele coloca pensamentos destrutivos na nossa mente e cria uma fortaleza, meu irmão. E a gente precisa ficar atento quanto a isso. Nós precisamos examinar o nosso coração, examinar os nossos pensamentos. Nós precisamos blindar a nossa mente. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos dar sabedoria para vencer essa guerra que nós enfrentamos, meu irmão. Eu não sei a guerra que você entrou aqui, não sei a batalha que você está travando, eu não sei a batalha que você enfrenta no seu lar, eu não sei a batalha que você enfrenta na tua mente, no teu coração. Eu não sei a batalha que você enfrentou para estar aqui nesse dia de hoje. Eu não sei a batalha que você está enfrentando para permanecer de pé na presença de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, Ele está comigo, está com você, e Ele está destruindo todas as fortalezas do inimigo. O inimigo não vai prevalecer contra a igreja, o inimigo não vai prevalecer contra mim, contra a tua vida. O inimigo não tem forças para nos derrubar, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco, meus irmãos. Levanta a tua mão, já estou liberando a palavra. A fortaleza está sendo derrubada nessa noite, meu irmão. A palavra já está sendo liberada para a tua vida. A fortaleza está sendo derrubada. O pensamento, Senhor, está sendo derrubado. O mau pensamento, tudo aquilo que foi enxertado na tua mente, no teu coração, está sendo derrubado nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé, meu irmão. Glória a Deus.
Feche teus olhos. Eu vou te convidar nessa noite para você guerrear em oração, meu irmão. Eu vou te convidar nessa noite para você guerrear em oração. Eu peço que você feche teus olhos, que você afaste desse momento todo pensamento ruim do seu coração, toda barreira que foi criada, toda fortaleza que foi criada na tua mente, impedindo você de alcançar um patamar mais elevado espiritual, de impedir que você receba da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Eu vou te convidar a guerrear nessa noite em oração, meu irmão. Eu vou te convidar a guerrear nessa noite em oração, porque vai ser dessa forma que você vai vencer a tua guerra, vai ser dessa forma que você vai vencer a tua luta. Não vai ser com a força do teu braço. Você vai aprender a estar em silêncio, você vai aprender a observar o seu inimigo e saber o que ele é, quem ele é e o que ele está fazendo na tua mente, o que ele está fazendo no teu coração, as palavras de destruição que ele lançou sobre a tua vida. Nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. Ele vai abrir o céu nessa noite sobre a tua vida e vai quebrar toda a barreira do inferno sobre a tua vida, sobre a tua caminhada, sobre a tua família. Eu estou liberando a palavra. Se eu fosse você, já levantava a mão e dava glória. Se eu fosse você, já levantava a mão para receber, porque a palavra está sendo liberada. Vai ser quebrado toda a malignidade no nome de Jesus. Toda a fortaleza vai ser quebrada nessa noite em nome de Jesus. Toda a hoste espiritual maligna que se levantou contra a tua vida vai cair por terra agora em nome de Jesus. Deus está te dando armadura nessa noite, meu irmão. Deus está te dando escudo nessa noite, meu irmão. Deus está te dando armadura nessa noite, meu irmão. Você vai resistir. Essa prova não veio para te matar. Essa luta, essa fortaleza não veio para te destruir, meu irmão. Deus está te dando a minha armadura nessa noite. Deus está blindando a tua mente nessa noite. Toda palavra de maldição contra a tua vida, toda fortaleza criada na tua mente vai cair agora em nome de Jesus. Começa a orar, meu irmão. 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 Eu te convido a orar. Vou falar igual o pastor Marcos falou. Eu não vou ficar orando por você não. É você que vai vencer a tua batalha nessa noite. Deus está te dando ferramenta, meu irmão. Deus está te dando ferramenta nessa noite. É você que vai vencer essa batalha no nome de Jesus. Deus está te dando poder nessa noite. Deus está te dando poder nessa noite para você vencer, meu irmão. Começa a orar, meu irmão. Eu convido toda a igreja a orar nessa hora. Cadê o barulho de glória aí? Cadê o barulho da oração? Pai, nós queremos te orar nessa noite, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que não foi fácil estar aqui, Pai. Chegarmos até aqui, Pai. Mas até aqui a tua mão tem sustentado, Senhor. Até aqui a tua mão tem nos guardado, Senhor. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos feito resistir, meu Pai. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha quebrar toda a fortaleza, Senhor. Todo o mal, Senhor Deus, que se levantou contra a nossa vida, Pai. Nessa noite venha ser quebrado, Senhor. Meu Pai, a tua palavra foi liberada nessa noite, Pai. A tua palavra foi liberada nessa noite, Senhor. E eu creio no poder da tua palavra, Senhor. Eu creio que a tua palavra quebra cadeia, Senhor. Eu creio que a tua palavra quebra corrente, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que a tua palavra quebra barreiras, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã que entrou por essas portas nessa noite, Senhor.
vai guerrear. Guerreia, levanta a tua mão para dar glória. Levanta a tua mão para dar glória. Enquanto você está dando glória, as muralhas estão sendo derrubadas. Enquanto você está dando glória, as fortalezas estão sendo destruídas. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Aleluia. Resista, igreja. Resista. Resista esse pensamento. Resista. Breca esse pensamento. Paralisa esse pensamento quando ele vier na tua mente, no teu coração. Quando a tentação vier, joga por terra, meu irmão. Fala para ele: eu sou do Senhor. A minha mente está cativa em Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho mais a mente carnal. Eu não tenho mais a mente mundana. Eu não aceito isso para minha vida. Eu não aceito esse pecado para minha vida, porque eu tenho a mente de Cristo. Recebe poder. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus para você enfrentar essa batalha. Recebe resistência da parte do Senhor para você vencer as tuas batalhas. Recebe sabedoria, recebe discernimento, recebe unção, recebe graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quantos creem nessa palavra? Levanta a tua mão e dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus.